A paz contigo, a paz convosco, queridos conferencistas. Agora nós iremos para a nossa videoconferência de número 12. Taná, as escrituras, hebraica e grega. A palavra do Eterno ou a palavra de homem? No fundo você vê a música da Igreja de Deus, sétimo dia de Grande Florianópolis, Santa Catarina. As escrituras hebraica e grega é a voz de Yahvé. Alguns livros, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ou seja, os 5 livros do Pentateuco e Revelações Apocalipse foram escritos por homens santos que eram separados para Deus, foram escritos através de Yahvé, nosso Deus, amando dele. Agora, os outros livros das Escrituras foram o quê? Escritos normais, não inspirados. Repito, só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O que acontece? Os 5 livros da Bíblia do Pentateuco, foram inspirados pelo Eterno em Revelações Apocalipse. São só os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e o último livro, Revelações, ou seja, Apocalipse, foi inspirado. O resto são livros escritos normais. Depois de muito estudo, eu cheguei a essa conclusão. O resto foi feito por puramente humana pesquisa. Como Mateus escreveu a vida, a bibliografia do Senhor Yoshua, assim Lucas, João, etc. O que acontece? Eles copiaram, se basearam em Mateus e fizeram acréscimos. Por isso que você olha, na escritura grega, vê muitas diferenças. Por exemplo, de Lucas você vê ele escrito de um modo, de Mateus de outro modo. Por quê? Um foi médico, outro foi coletor de impostos, então cada um escreveu de um jeito. Nós vemos que o Taná, ou seja, as escrituras, ela é dividida em 2 livros. Para os judeus e cristãos e muçulmanos existe o quê? A Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica. Para os judeus somente a Bíblia hebraica. E a Bíblia grega para muçulmanos e cristãos. A Bíblia hebraica foi escrita na era hebraica, antes da vinda de Yoshua, e a Bíblia grega foi escrita após o martírio e a execução na era comum do Senhor Yoshua. Lucas 8, 21, Isaías 34, 16. O período que foi escrita as escrituras gregas foi no período helenístico, antes da Grécia. O período helenístico era os países, as penínsulas, como se fosse o mundo árabe, era o helenismo. Depois se vê o que? A unificação à Grécia. Nós vemos que a palavra era dada ao homem, no começo era oral. Era oral. Antes do grande patriarca e profeta Moisés escrever a Bíblia hebraica. Tudo fora dado pelo Espírito do Eterno. Segundo Pedro 1, 21, Atos 28, 25. Mas para preservar as escrituras, o Eterno continua a dada oralmente. E depois os hebreus, os levitas, os copistas, os escribas, começaram a escrever rolos da Sefer Torá. O que é Sefer? Rolo, Torá, as escrituras. Jeremias 36, de 1 a 6, Isaías 30, versículo 8. Muitos livros de homens já sumiram da terra, mas a palavra de Yahvé dura para sempre. Mas mudaram a Bíblia 30%. A Igreja Apostólica Romana mudou a Bíblia 30%. E alguns protestantes hoje mudam também, vários tipos. Linguagem de hoje e outra. E na Bíblia grega se diz: maldito aquele que mudar um ponto ou uma vírgula da palavra de Deus. Por que foi mudado 30%? Muitos eram copistas, eram até pessoas analfabetas que não sabiam ler, copiavam as letras. Não tinham ponto, vírgulas. Então o que acontece? Eles cochilavam em cima do texto, que era cansativo de escrever, então estavam escrevendo uma linha.
De repente pulavam embaixo e misturavam as palavras. Por isso foi adulterado os textos, mas também foi adulterado por quê? Os papas queriam o quê? Fazer suas alienações religiosas e os reis fazendo suas alienações políticas. Então a igreja, em vez de ser católica, apostólica, depois se tornou o quê? Romana, se corrompeu com o Estado, ficou uma religião política. Ela começou a corromper também as escrituras para fazer conforme o seu gosto de adulteração, de heresia. Mas não foi assim no passado. Isso aí depois que o Senhor Yahushua foi executado, depois quando foi entrando no segundo século, no terceiro principalmente, tendo por 4 séculos, veio o quê? A grande heresia, veio o grande homem da blasfêmia. Na Idade Média, somente, mudaram muitos textos originais. Hoje não temos mais nada original. Os separacionistas, os docetistas, os gnósticos mudaram muito a Bíblia. Só os proto-cristãos que chegaram mais perto do original. E os docistas, eles mudaram o quê? Mais corretamente, eles acertavam e eles criam que o Senhor Yahushua, ele é um humano, ele não é Deus. Apocalipse 22, 18, 19, João 10, 35. E nós vemos o quê? Em Colossenses fala que o Senhor Yahushua, o que acontece? Ele é o primogênito da criação. O que é o primogênito da criação? O que é a primícia da criação? Foi o que? O que foi criado. Ou seja, nós vemos o que? Então, ele é o que? O que foi criado primeiramente. Então, se ele foi criado primeiramente, nós vemos o que? Que ele não é Deus, que ele foi criado. Outro fato que nós vemos aqui, o que acontece? Que a igreja apostólica foi mudando tudo. E o que acontece? Agora analise bem, a igreja apostólica romana ela foi tão cruel que existia 3 nações no passado que não criam na trindade, na heresia. A trindade é uma invenção católica criada no concílio de Niceia, no 4º século. Então os ostrogodos, vândalos e hunos foram divisões derrotadas pela ponta pequena do papado. Os Hércules foram destruídos, varridos todos da face da terra, em 493 da Era Comum. Os vândalos em 534 da Era Comum. E os ostrogodos em 538 da Era Comum. Veja isso em Daniel capítulo 7. Veja só, os vândalos, eles não eram todos cruéis, era um grupo dos vândalos. Pois a maioria dos vândalos eram pessoas boas. E os próprios vândalos que eram cruéis destruíam os próprios vândalos. Então muitos criticam os vândalos. Então essas 3 nações, Érulos, vândalos e ostrogodos, não criam na trindade, por isso que foram destruídos pela Igreja Católica Apostólica Romana. No 5º século e no 6º. Quem escreveu a Bíblia, as Escrituras? Pecadores, falhos, seres humanos falhos, mas movidos pelo Espírito do Eterno. Porque eram santos pelo fato de que santo é aquele que é separado para Deus, que larga as coisas do mundo, que não fica na bebedice, na grossonaria, na prostituição, nas coisas erradas. Por isso que eles eram santos. Por isso que Yohanan, conhecido como João, Kepas, conhecido como Pedro, Matitiarro, conhecido como Mateus, Shaul, conhecido como Paulo, o que acontece? Eles eram santos por quê? Porque eram separados, mas não eram para ser adorados. Foi só Yahvé para ser adorado e o Senhor Yahushua para ser reverenciado o Messias. Mas tudo foi mudado. Tudo foi mudado, mas o eterno Senhor Deus, ele é o autor da Bíblia, ele mandou tudo se escrever. O que é o correto, pela mão de Deus, pela voz de Deus, foi o que? O Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio e Revelações do Apocalipse. Foram os únicos livros inspirados. O Espírito do Eterno fala para nós através das Escrituras hoje. A nós através da revelação. Revelação, o que acontece? Profecias é pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. O resto é charlatanismo nessas igrejas pentecostais e neopentecostais e carismáticas. E outro fato, quem foi o primeiro profeta escriturístico a escrever a palavra do Eterno? Foi Moisés. Foi Moisés, tá? Nós vemos Êxodo 17, 14. E Yohanan, conhecido como João,
Apocalipse 1:11. Foi o último profeta escriturístico que escreveu Revelações. Alguns dizem que as escrituras são fraudulentas, é verdade, porque 30% foi mudado, mas todas as profecias que foram escritas pelo dedo de Deus, como eu falei, os livros que foram inspirados, nunca se falhou. Apocalipse 1, Mateus 24, 6, 7, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, nós vemos as profecias referentes a crises trabalhistas e econômicas, Tiago 5, versículo 1 a 4, Isaías 19, 10, a veracidade científica, Isaías 40, 22, você vê que Isaías diz que a terra é redonda, por causa disso muitos foram queimados na fogueira pela igreja apostólica romana, porque queriam dizer a verdade das escrituras e a igreja apostólica romana nunca aceitou. A unidade dos seus escritores, porque todos pensavam igual, mesmo nascendo em épocas, séculos diferentes, por que pensaram igual? Porque os livros inspirados foram escritos pelo Espírito do Eterno, mandado. Gerações diferentes não entraram em conflito e desavença. Mas o homem do pecado, a besta que eu digo, o papado é a besta do mar e da terra porque era católica apostólica, romana. Quando o auge do Império Romano, católico apostólico, teve o auge, começou a ir para as nações, como você vê que a Igreja Apostólica Romana está no mundo todo. Aí se tornou a besta do mar. São dois períodos. Então, por que Daniel 7,25 cuidou de mudar os tempos? Como mudar os tempos? Antes o dia se virava pelo pôr do sol, no mundo todo. Hoje, uma minoria crê nisso. Então mudou os tempos, do pôr do sol para a meia-noite, e a lei. O sábado do Senhor, se você olhar o catecismo, puseram domingo. E os crentes apostatados domingueiros, dominicais, guardam domingo, não o sábado do Senhor. Então o homem do pecado diz palavras de blasfêmias, manda beijar a mão dele, manda beijar o pé dele, se ajoelhar em frente dele. Quer se passar por Deus. Daniel 7,25, Apocalipse 12, 14, Isaías 40, 3, Mateus 3, 3. Só será salvo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Senhor Yehoshua. Mas por que o Eterno deu a Bíblia? Para levar o homem à vida eterna, ao caminho do reino. João 14, 5, 39. 20, 30, 31. Estudando e observando as Escrituras, ela irá nos dar poder, irá nos dar a noção para não pecar contra o Senhor. Salmos 119, 11 a 9. Através da palavra, o homem nasce de novo, se torna uma nova criatura. Lendo a palavra, tentando praticá-la, pois só com a ajuda do Espírito Santo podemos vencer nossos pecados. Ele irá entender a palavra. Temos que pedir a sabedoria, ter alegria e prazer pelas Escrituras. Isaías 34, 16, Atos 17, 11, João 23, 12, Jeremias 15, 16, Tiago 1, 5, Colossenses 4, 2 e 3. Agora que é fora das Escrituras é heresia e mentira, é paganismo. Como a profetisa, a senhora EGW, a senhora Ouro Branco, diz que é a última profetisa dos tempos, ela se contradiz em muitas coisas. Por quê? Ninguém vai para o céu, só o Senhor Yehoshua foi o que nós demos o estudo no passado. O milênio na terra, 2.300 tardes e manhãs é furado, não daria em 1854, vai chegar no século 21, a contagem é errada, pois o Senhor Yehoshua, quando ascendeu aos céus, já foi do santo para o santíssimo, ele entrava nos dois compartimentos, como sacerdote entrava no passado, tá? O que acontece? Os 144 mil não é um mistério, como o pessoal do Sabatista do sétimo dia diz, tá? Os 144 mil, depois nós vamos estudar mais para frente, quem são? 144 mil, 12 mil de cada tribo, convertidos judeus, se tornaram judeus cristãos, na época quando o Senhor Yehoshua andou na terra, quando os apóstolos pregaram o Yeshua Serodia, 144 mil foram os primeiros judeus cristãos. E nós fazemos parte da grande multidão. O que acontece? Outra coisa errada com a senhora Ouro Branco, senhora EGW, ela fez um grande engano. A Santa Ceia é dada aí um montão de vezes aí, parece a Igreja Apostólica Romana, é um erro. A Santa Ceia pode ser dada uma vez por ano, 14 de Nisan, em memória do Senhor Yehoshua. O que acontece uma outra heresia?
A senhora Ouro Branco, EGW, ela diz que o senhor Roshua restou no domingo. Um grande erro, porque o senhor Roshua, ele, como nós vimos o estudo, o que acontece? Ele chegou, o que acontece? Da quarta para a quinta, que ele foi executado, e restou no sábado, no dia do Senhor, porque era o que? Peça, Páscoa, era o que? Um sábado duplo, um sábado cerimonial e um sábado do sétimo dia, tá? Então acontece, o senhor Roshua morreu no ano de 3.790. 3.790, em 5 de abril de 3.790, foi da quarta para a quinta. Na nossa época, na nossa era comum, foi 5 de abril do ano 30, pois o calendário está atrasado. O que acontece? Está atrasado, perdão, está adiantado, o calendário está adiantado. Então o senhor Roshua, ele foi quando executado? 5 de abril do ano 30 da era comum, não 33, porque adiantaram o calendário. Ele está atrasado 3 anos. Corretamente, o senhor Roshua nasceu 3 anos antes do primeiro ano da era comum. Nós vemos muitas coisas. Então, como a senhora EGW, a Ouro Branco, é uma profetisa, sim, a apóstola profetiza, assim como Nostradamus, Maomé, Zoroastro, Joseph Smith, Jim Jones, Reverendo Moon, certo? Como vários aí que surgiram. Então, tomemos cuidado com os anticristos, segundo Pedro, como eu disse no começo. Esse foi nosso estudo sobre dom de profecia. Igreja de Deus, sétimo dia. Estudo número 12. O dom de profecia.